Agora eu queria convidar a Anne Moura, que é subsecretária para Contextualização e Tática. 20 minutos, Anne. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Quero saudar aqui a mesa, querida Ellen, o Walter, os companheiros aqui que estão organizando. E eu estou muito feliz de estar participando aqui desse momento, que boa parte da minha trajetória foi na juventude do PT. Então, eu quero começar falando sobre isso, até para fazer sentido do porquê de nós estarmos aqui debatendo o próximo congresso do PT. Esse congresso da juventude do PT, que muda a direção, que faz as mobilizações, é fruto de um processo de organização da juventude do PT. E eu tenho muito orgulho de boa parte da minha militância ter sido nas fileiras da juventude do PT. E eu quero dizer isso para poder linkar com a importância desse momento. Eu comecei minha militância com 16 anos no movimento estudantil secundarista, depois para o movimento universitário, militei boa parte da minha vida, fui secretária da juventude do PT também, como a Ellen foi na Bahia, eu fui no Amazonas, e participei dos processos da juventude do PT em várias frentes, né, de decisões e de organização. E aos 18 anos eu já era da direção municipal do PT de Manaus, aos 23 eu era da direção estadual e aos 26 eu fui da primeira executiva nacional do PT que deliberou sobre a cota geracional. A cota geracional, que é 20% da obrigatoriedade de ter jovens na direção, ela é fruto de um congresso, de uma decisão de congresso. Por isso, ela é tão importante, que se não fosse esse processo de avaliação, de debate, de formulação do PT, para mudar as regras de composição da direção, nós não teríamos hoje a cota geracional de 20%, então, portanto, dificilmente eu estaria aqui. A gente não teria os 20% da cota étnico-racial, que é obrigatório também no PT, e nós não teríamos a paridade, que também é obrigatório no PT, ter a paridade, metade de homens, metade de mulheres. Essas são políticas afirmativas fundamentais para a gente se ver na direção do PT, para a gente se ver nesse processo. Então, eu quero começar falando disso porque a juventude do PT, principalmente essa geração, não viveu esses outros processos, mas vocês têm uma responsabilidade de pensar o presente para a gente disputar o futuro. Porque, diferente do que muita gente acha, para a juventude nada é dado. Você não sai da cadeira e diz assim, olha, jovem, vem aqui, ocupa meu mandato, vem aqui, vem ser candidato, vem aqui, vem ser presidente do PT, vem para a direção. Então, vocês têm um papel fundamental nessa disputa de futuro e a disputa do PT, de qual partido a gente quer construir. Bom, dito isso, eu quero falar um pouco dessa conjuntura que a gente está vivendo. Eu elenquei alguns pontos aqui que eu considero fundamental, que é a questão do avanço da extrema-direita, que vocês têm acompanhado isso, aqui já foi falado um pouco, vocês têm acompanhado isso no mundo e também no nosso país. A gente tem um avanço, setores organizados que antes do processo da presidenta Dilma, a gente não via isso com muita clareza. Claro, sempre teve uma disputa muito grande no nosso país, mas isso se consolidou a partir da coragem, né, de impeachmentarem uma presidenta legitimamente eleita, a primeira mulher presidenta desse país, e depois ser informado que ela era inocente. Então, esse é um caso que a gente vem percebendo esse processo do avanço da extrema-direita, depois a prisão do presidente Lula. Isso, a gente só pôde se manter firme, e isso é muito importante ser colocado aqui, porque nosso partido ele tem um processo de organização muito forte, muito enraizado, o que nos permite, inclusive, fazer mobilizações grandes. A gente é um partido diferenciado, eu quero fazer um destaque para isso. Em ano que não é ano eleitoral, como é esse ano aqui, nós estamos em eleições internas, eleições do PT para escolher a direção, eleição das secretarias setoriais, eleição da juventude do PT, e assim vai. Nenhum outro partido tem esse formato, mas, como bem disse o Walter Pomar,
é necessário que a gente olhe para esse processo de organização para a gente também atualizar o nosso partido. Então, a gente tem um avanço da extrema-direita, a disputa de valores muito forte na sociedade, e isso tudo está dado nessa conjuntura. Uma política de desinformação, a tal da fake news, vocês viram. Vocês devem lembrar, não sei se todo mundo aqui lembra, mas eu quero compartilhar isso. Na eleição do Haddad, quando o Lula estava preso e teve a eleição do Haddad, a gente teve uma avalanche das fake news e a gente ficou meio atordoado com essa lógica da comunicação e como a gente disputa essa comunicação, que vocês são fera nisso. Eu fico olhando a turma da juventude nossa no Amazonas, que faz um monte de coisa na rede social e que a gente não está atualizado para isso. E isso está numa escala cada vez mais atualizada, né? Então, é necessário que a gente discuta como que essa comunicação, o enfrentamento, a disputa das redes sociais, como elas têm um impacto também na nossa vida e no cotidiano. E a outra coisa, uma ofensiva contra os nossos direitos, o direito das mulheres, o direito da população negra, LGBT, indígena, dos povos tradicionais. E a gente sabe que essa parte da população é que enfrenta o maior número de violências. Então, nós estamos num lugar que é um lugar muito delicado da disputa da sociedade também, porque a gente quase que defende isso com a nossa própria vida. Então, é necessário a gente pensar à luz desses desafios que estão colocados. E a agenda ambiental, eu, como uma mulher de ancestralidade indígena da Amazônia, eu não posso deixar de colocar isso como central. Nós acabamos de realizar uma COP que o mundo se falou da Amazônia, mas a gente sabe que isso tem que ser central por conta dos desastres que acontecem aqui no nosso país, pela uma disputa da transição energética que o Gilmar, que é o nosso coordenador, colocou muito grande aqui. Que tipo de ambiente, que tipo de disputa na lógica ambiental nós queremos fazer para o futuro. E não é para o futuro de quem já está numa certa idade, mas dessa geração e das futuras gerações. Nós podemos ser a última geração a ver um rio sem estar poluído, a última geração de ver floresta em pé, a última geração de ver boa parte da população dos povos originários sendo preservado. Então, isso tem que estar na centralidade também do nosso debate. Uma outra coisa que isso tudo da conjuntura nos exige muito processo de organização. A organização de território, nós somos um partido que, nós somos até novo, desde a redemocratização, nós disputamos todas as eleições presidenciais, ou ganhamos a eleição, ou disputamos até o segundo turno, quando deixamos de ganhar. Ou seja, nós estamos sempre nesse processo, a partir da democracia, na liderança, com vários movimentos sociais, mas a disputa no território mudou. Nós somos muito bons em fazer disputas gerais. Veja, nós sabemos que a gente precisa reeleger o presidente Lula. Então, existe uma grande mobilização. Precisamos eleger deputados, precisamos eleger senadores, governadores, senadoras. Nós precisamos eleger muita gente. Isso é muito importante. Mas tão importante quanto, e é por isso que o Congresso do PT ele vem num momento crucial da nossa história, é a disputa do território. A disputa do território de quem vive a sua vida, que precisa pegar o transporte coletivo. E aqui tem uma luta também encabeçada pelo companheiro Gilmar, da tarifa zero. Isso tem um impacto grande nas vidas, principalmente da juventude, que eu lutei pelo passe livre, por exemplo, lá em Manaus. Então, essa é uma luta muito do cotidiano nosso. Quem faz movimento estudantil luta pelo passe livre. E aí a gente tem uma outra luta. A gente quer ir com segurança, enfrentar o debate da violência. As meninas que querem andar nas ruas sem medo de passar numa rua escura, sem medo de ser... Porque, no nosso caso, não é só ser assaltada, é ser estuprada também. Então, é muita coisa que a gente precisa trazer para esse ponto. Então, tem uma disputa do território, a questão do mercado de trabalho. Qual é esse mercado de trabalho? Quem que acessa? A gente vê muitos jovens indo para a tal da uberização, sem qualidade nenhuma de vida. A gente tem um debate da escala 6x1. Tem uma realidade que acontece no seu lugar e que acontece numa urgência, que é uma urgência da juventude, que não é a urgência de quem está como dirigente do PT. Eu tive um impacto muito grande quando eu
já dirigente do PT, fui para Manaus para ser candidata a vereadora, porque tudo que eu falava, as pessoas não entendiam o que eu estava falando e eu achava que eu estava bombando. Eu falo da conjuntura nacional, internacional, as pessoas... Nós do partido, a gente sempre liderou as políticas públicas, a gente tem um monte de coisa para apresentar. E a turma que estava na ponta e que me ouvia não queria saber daquilo, não estava entendendo o que aquilo tinha a ver com a realidade dela. Por isso, eu considero que a gente precisa mudar a lógica da disputa do território. E aí o PT também está se organizando novamente a partir dos núcleos de base, que eu acho que é uma política de retomada, que essa é um pouco da história do PT, mas é importante a gente colocar isso. Então, faz parte desse lugar também. A questão da educação, a questão da saúde mental, que a Ellen trouxe aqui muito bem. A questão da saúde mental pode ser que, para o conjunto de prioridades do partido como um todo, ela não é importante. Mas para a juventude do PT e para a juventude brasileira, com esse bombardeio de informações, com essa disputa de quem tem a foto melhor, o corpo melhor, quem tem os melhores amigos, quem tem condições de comprar uma coisa melhor. Essa disputa de valores, ela tem um impacto direto na vida da juventude, sobretudo em quem quer fazer um processo de organização. E a juventude do PT, à luz do que se diz, juventude petista de esquerda e socialista, tem que ser muito claro que valores a gente precisa disputar e que caminho a gente precisa construir. Portanto, eu acho que esses temas que são da urgência da vida de vocês, muito mais de vocês do que de qualquer outra geração, ela é importante porque só quem pode ter a capacidade política de formulação sobre esses temas e trazer para a centralidade do PT são vocês. A gente não pode cometer o equívoco de dizer, olha, a juventude do PT precisa fazer isso, olha, a juventude do PT precisa fazer aquilo. A gente não pode cometer esse erro. Por isso que estar aqui, ouvir vocês construírem um processo de organização com autonomia é tão importante. E parte disso só se faz com saúde mental. Os desafios de vocês como é que eu explico na minha casa, que era o meu desafio lá. Como é que eu explico na minha casa que eu quero fazer militância, mas eu não tenho emprego fixo e tenho uma pressão muito grande para estudar? Como é que eu explico para minha família que eu quero fazer política, eu quero ser militante porque eu não consigo ser indiferente à realidade da pobreza, da exploração, das violências? Como é que eu explico isso tendo que linkar com a questão familiar, com os relacionamentos afetivos, com a luta diária, com a violência política que acontece muito quando a juventude quer ocupar espaço? Aí dizem para a juventude, não, mas esse espaço não é para vocês. E eu estou dizendo isso olhando muito para a minha trajetória. Eu não quero falar aqui da tática eleitoral de algo do processo eleitoral. Eu quero convidar vocês para a construção desse lugar, porque eu venho dessa trajetória e eu enfrento esses desafios também. Até hoje, eu estou finalizando a minha tarefa à frente das mulheres do PT e estou na Executiva Nacional do PT novamente. Então, eu digo para vocês que vale a pena se organizar, vale a pena enfrentar algumas lutas, mas eu considero que para esse momento agora da nossa história, em que se está dialogando o pós-Lula, a gente precisa discutir qual partido nós queremos, porque tem o Lula, que é o nosso grande líder, um líder mundial, é muito importante, mas o Lula só é porque também existe o PT, porque existem os movimentos sociais, porque existe a organização e a construção coletiva. Então, esse 8º Congresso ele vem no momento para pensar o futuro, mas só é possível pensar o futuro, e no caso de vocês é disputar o futuro, se a gente conseguir ter a capacidade de analisar e de fazer formulação sobre o nosso presente. Então, o nosso congresso, falando um pouco dessa tarefa que me foi dada, esse congresso ele vem num momento estratégico que a gente precisa ouvir, nós queremos envolver todos os setores, queremos envolver as direções locais, os estados, os municípios, todo mundo que quiser contribuir. Nós vamos trabalhar muita coisa virtualmente, que eu sei que vocês são feras nisso, de quem pode contribuir. Anne, eu não quero dar nenhuma proposta, porque eu tenho vergonha
de propor alguma coisa para o Congresso. Então, nós vamos ter uma plataforma no site do PT que vai receber também essas ideias. O Walter tem feito reuniões online, o companheiro Zé Disseu também, o Cristiano também, eu também, o Gilmar também vai fazer. Nós vamos fazer espaços de escuta, de construção coletiva, que é muito importante a presença de vocês e essa formulação. Então, o PT, ele só poderá pensar esse futuro se a gente tiver a capacidade de fazer uma escuta que eu considero uma escuta da atualidade, capaz da gente colocar tudo aquilo que a gente tem de divergência com a maneira e a forma de organização do PT. Eu posso dizer para vocês, com muita tranquilidade, que esse modelo, o Congresso da Juventude do PT, a maneira com que a gente já se organizava, eu acho que precisa ser atualizada. E esse é um desafio de vocês. Façam desse Congresso de vocês também um espaço de reformulação, de construção, de propostas para que no Congresso nosso do PT, no 8º Congresso em abril, a gente possa apresentar isso e vocês possam se ver. Uma outra coisa que é muito importante é obrigatório, toda delegação. Olha, gente, isso aqui é uma ideia-chave para vocês no processo de organização. Vocês têm que fazer o debate no estado de vocês, já vão fazer aqui no Congresso, mas uma coisa que é muito importante, toda delegação que vai ao 8º Congresso do PT no mês de abril tem que ter a cota geracional dos 20%. Ou seja, vocês vão poder participar do debate, ocupem esse espaço. Eu digo isso porque só me foi permitido estar aqui com vocês porque eu também fiz disputa política, naquele momento, naquele lugar e depois na cota geracional. Eu peguei a oportunidade de ser dirigente, sendo jovem, e disputar o PT, e a gente continua disputando essa concepção do PT. Então, não perca essa oportunidade de se organizar. A disputa do futuro, ela está na mão de vocês. Ninguém vai abrir a porta e dizer, olha, a juventude do PT está aqui, olha. Venham para cá, para o Congresso, venham dar ideias de vocês. Aí vocês vão ficar reclamando da organização do PT, vocês vão ficar reclamando que aqueles mandatos que têm 20 anos, a mesma pessoa disputando, se organizando, é como o presidente Lula diz. Não adianta reclamar da política se você não for lá e se colocar para fazer política. E eu acho que esse é o desafio. O desafio dessa geração é se colocar para fazer política. Nem sempre é ser a liderança, mas, às vezes, é ajudar no processo de construção coletiva. Eu não estou dizendo para vocês que cada um aqui tem que sair candidato, tem que tomar a vaga e querer ocupar a direção. Não é só isso, o PT não é só isso. A construção coletiva na base, a organização na ponta, ela é fundamental. E eu considero que esses desafios, eles são os desafios desse momento, para que a gente possa construir os próximos 40 e poucos anos do PT com uma geração que solidificou esse processo agora. E uma coisa que é muito importante, esse legado que hoje a gente, com muito orgulho, discute, vocês que vieram de vários estados estão aqui, pessoas que algumas não estão mais entre nós, mas a uma grande maioria doaram a sua vida para construir esse partido. Eu quero que vocês pensem sobre isso durante todo esse congresso da Juventude do PT. Vocês só estão aqui hoje construindo um partido, um instrumento de luta da classe trabalhadora com o direito de se organizar democraticamente, porque pessoas entregaram suas vidas para poder vocês terem o direito de se organizarem aqui como a Juventude do PT. Então, não percam, não deixem passar essa oportunidade de construir, de se organizar. A gente tem divergência, e nós temos muitas. Não pensem que é só na juventude, não. Mas nós temos que ter a capacidade política de se olhar e dizer que somente juntos e juntas a gente consegue ajudar as pessoas que estão fora do nosso quadrado do PT. Porque, às vezes, a gente briga tanto internamente e esquece que a nossa disputa, esse instrumento de luta que é o nosso partido, esse legado que foi deixado para nós como herança, ele só existe porque muitas pessoas lutaram para que ele existisse. Hoje, o presidente Lula está aí presidindo novamente
o nosso governo e fazendo de tudo para mudar a realidade do povo brasileiro. Agora, lembrem que lá, quando ele começou, ele também era jovem, e um grupo de jovens com ousadia começou a se organizar para fazer uma disputa enquanto partido, com as centrais sindicais, enfim, com o movimento sindical, os movimentos sociais. Então, é muito importante vocês lembrarem do peso e da responsabilidade que vocês têm nas mãos, porque só vai ter o 8º Congresso e os próximos congressos se vocês entenderem que a construção de agora ela é fundamental. E isso tem tudo a ver com todas as pautas aqui. Eu não vou ficar falando de uma tática eleitoral que não inclua a juventude. Eu não vou ficar falando de uma tática eleitoral que a gente não possa se ver nesse processo. Mas parte disso é a disputa dentro do PT, a organização dentro do PT. Então, quero convidar vocês para essa formulação, para essa construção, para essa reflexão e para essa responsabilidade coletiva. Acabou o Congresso da Juventude do PT, continua imediatamente a organização da disputa dos territórios do 8º Congresso do PT para a gente preparar a reeleição do presidente Lula. Viva a juventude do PT com luta, coragem e uma juventude que tenha ousadia para fazer as mudanças necessárias que o nosso partido precisa. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessas fileiras e boa parte do que eu sou hoje eu devo à juventude petista de esquerda e socialista. Então, vivam intensamente esse momento e construam e disputem o futuro do PT. A gente conta muito com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Anne.